Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Mais um Maná de Graça começando, mais um devocional que eu quero compartilhar com você, mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar a tua semana, em nome de Jesus, amém? Dessa vez eu quero falar a respeito dos desertos e vales que nós atravessamos no decorrer da nossa caminhada cristã. Mas antes, eu quero lembrar você que o melhor de Deus está por vir, e o melhor de Deus é o cumprimento de todas as promessas que o Senhor nos fez. No livro de Isaías, no capítulo 55, no verso 11, Deus nos diz o seguinte: assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito para o qual eu a enviei. O que significa isso, querido? Que a palavra, as promessas que Deus nos deu, só vai glorificar o nome dele quando elas se cumprirem nas nossas vidas e cumprirem o propósito para o qual Deus nos enviou essas palavras, nos deu essas promessas. E isso, querido, é mais do que motivo suficiente para a gente ficar firme, crer, perseverar, porque Deus não vai deixar nenhuma dessas palavras cair por terra. Ele vai cumprir cada uma delas para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém? Para a gente falar a respeito de desertos e vales, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesses 30 anos de caminhada cristã, duas coisas eu pude constatar. Uma delas é que eu não conheci nenhum cristão verdadeiro que em algum momento da sua vida, da sua caminhada, não teve que atravessar um vale ou um deserto. E outra coisa que eu constatei é que eu não conheci nenhum cristão verdadeiro que não desejasse experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para a gente poder experimentar essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, a palavra nesse texto está nos dando o requisito. Nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E é nos desertos e vales que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Aí nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora entenda, meu amado, deserto não é vale e vale não é deserto. Quando nós atravessamos um deserto, nós somos transformados de uma maneira. Quando nós atravessamos um vale, a ministração de Deus nas nossas vidas é outra. Quando nós entramos no deserto nós aprendemos a confiar no Senhor. No deserto, a lição que nós aprendemos é que nós, de maneira alguma, podemos negociar com os princípios da sua palavra. Foi assim quando Deus tirou o povo lá do Egito e levou para a terra que ele havia prometido. Primeiro eles tiveram que atravessar um deserto e Deus estava continuamente com eles. E esse caminho do Egito até a terra prometida, eles poderiam fazer em 40 dias, porém eles levaram 40 anos. Por quê? Porque eles constantemente estavam sendo reprovados, porque no Egito, querido, eles eram escravos. Eles estavam acostumados a conquistar todas as coisas, a alcançar todas as coisas usando a força do seu próprio braço, usando as suas habilidades. Então, quando Deus colocou eles no deserto, era para ensiná-los a confiar no Senhor. E ao invés de 40 dias, levaram 40 anos. Por quê? Porque constantemente eles estavam negociando os princípios, constantemente eles estavam murmurando, constantemente eles estavam reclamando, constantemente eles estavam desejando voltar novamente para o Egito, porque no Egito eles trabalhavam, mas eles tinham, a porção que eles tinham era menor do que eles precisavam, mas eles desejavam voltar porque eles tinham aprendido a conquistar as coisas com a força do seu próprio braço. Mas Deus levou eles para o deserto para quê? Para ensiná-los
a confiar nele, para ensiná-los a perseverar na sua palavra. Um outro exemplo de deserto é Mateus capítulo 4. Depois que João Batista batizou Jesus, a palavra vai dizer ali que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Porém, a palavra vai dizer ali que Satanás aparece para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, olhando para ele, diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Daí Satanás levou ele ao pináculo do templo, mandou ele se jogar de lá, e Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois levou ele no monte mais alto e mostrou todos os reinos do mundo e falou assim: ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus responde para ele: somente ao Senhor darás culto e somente a ele adorarás. Entende? Então Jesus, meu amado, nessa situação, olha, ele não negocia com o princípio. Quando nós estamos no deserto, nós estamos sendo ensinados pelo Senhor a confiar nele, a não negociar com as palavras que ele nos deu, com as promessas que ele nos deu, querido. Nós não andamos por vista, nós olhamos para todos os lados e a gente vai ver as coisas ruins acontecendo, portas se fechando, notícias ruins chegando, a gente não vê uma luz no fim do túnel, mas nós não podemos negociar aquilo que Deus nos disse. Por quê? Porque o que Deus nos disse é que será os nossos olhos. A nossa fé na palavra que Deus nos deu é que vai nos guiar para fora desse deserto. O povo saiu do Egito, ficou 40 anos, por quê? Porque constantemente eles estavam atrapalhando o processo. Muitas pessoas, querido, ficam muito tempo atravessando um deserto, por quê? Porque quando ela chega no meio do deserto, ao invés de perseverar, de continuar crendo, de esperar só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá, elas decidem abrir mão e negociar com os princípios da palavra de Deus. Aí ela aborta o processo. Aí o que vai acontecer? Ela tem um alívio por alguns dias, porque ela negociou, mas depois ela entra no deserto de novo. Para quê? Para ser transformada através da renovação da sua mente. Então, meu amado, no nome de Jesus, se você tem estado no deserto, se você detectou que está no deserto, meu amado, persevere crendo na palavra que Deus te deu, nas promessas que Deus te deu. Não negocie com esses princípios, espera só mais um pouquinho, porque Deus vai te conduzir e logo, logo você estará fora desse deserto e vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando uma pessoa entra num vale, Deus não quer ensiná-la a confiar nele. Quando nós entramos no vale, o intuito do vale é trazer crescimento nas nossas vidas. Querido, quando Deus nos coloca no vale, é porque Ele quer nos capacitar para algo que Ele quer que a gente faça, para algo que Ele vai colocar nas nossas mãos para a gente poder executar, fazer e com isso glorificar o nome dele. Quando eu me converti, eu ouvi uma palavra que falava a respeito do vale. E o pregador dizia assim, que a maioria das pessoas, né, isso é normal, elas querem estar nos lugares altos. Porém, meu amado, no alto de uma montanha, a vegetação ela é escassa. Quanto mais alto, menos vegetação tem. Por quê? Porque ninguém cresce, nada cresce nos lugares altos. O crescimento se dá onde? No vale. É por isso que os vales são necessários nas nossas vidas. Quando nós entramos no vale, muitas vezes nós não temos escassez, mas nós vivemos situações que vai produzir nas nossas vidas um crescimento. O versículo 4, lá do capítulo 23 de Salmos, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque
tu estás comigo. Olha o final do versículo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No vale, a gente não negocia, a gente já aprendeu a confiar. No vale, a gente vai colocar em prática aquilo que nós aprendemos. A gente se submete à vara, ao cajado, a gente se coloca debaixo da autoridade de Deus, sem murmurar, sem reclamar. E sabe o que Deus faz? O versículo 5 vai dizer assim, que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. O que é isso? Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amado? Então entenda a mensagem de Deus para você nessa semana. Talvez você esteja no deserto e no vale ao mesmo tempo. Talvez você só está no deserto, talvez você só está no vale, talvez você não esteja em nenhum dos dois, mas tanto o deserto quanto o vale, eles são necessários nas nossas vidas. O deserto para nos ensinar a confiar no Senhor e não negociar com os princípios da sua palavra. E os vales são necessários para que o Senhor produza em nós o crescimento necessário. Nós queremos a bênção. A bênção está pronta para nós, como está em Efésios 1, versículo 3. Ali diz que toda sorte de bênçãos espirituais já estão prontas nas regiões celestes. Então a bênção está pronta para nós, mas nós não estamos prontos para a bênção. Então nos vales Deus produz em nós o crescimento necessário para que a gente possa tomar posse da bênção que Ele preparou para as nossas vidas. E nós só tomamos posse das bênçãos que Deus preparou para nós, fazendo a sua vontade, cumprindo o propósito dele para as nossas vidas. Amém? Para a gente poder encerrar, eu quero ler mais um texto da palavra de Deus com você, que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Um texto bastante conhecido, a gente já falou bastante dele aqui no canal, e diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu amado, você não escolhe entrar no deserto nem entrar no vale. Deus te coloca lá. Agora, o tempo que você vai ficar no deserto e no vale vai depender de você. Se você não abortar os processos, rapidinho você atravessa e rapidinho você entra no melhor de Deus e experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se você abortar, meu amado, isso só vai se estender. Então a mensagem de Deus para a tua vida nessa semana é: não aborte os processos, nem no deserto e nem nos vales, porque Deus no deserto e nos vales, Deus está produzindo algo em você para te fazer experimentar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço e te louvo, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos amado e nos feito ver de perto o teu cuidado pelas nossas vidas. Eu te louvo pela vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude a discernir essa palavra e continua falando conosco através dessa palavra, Senhor Deus, para que a gente possa saber se estamos passando por alguma situação difícil. A gente quer saber se é deserto ou se é vale, meu Deus. Porque se estivermos no deserto, a gente precisa aprender a confiar em Ti e não negociar com os princípios. Se estamos no deserto, Senhor Deus, é porque talvez em algum momento a gente já fez isso e a gente não pode continuar fazendo. Então ajuda-nos a ver isso e ajuda-nos, ó Deus, a sermos aprovados por Ti, ó Deus, nesse deserto, assim como Jesus foi, meu Deus, quando Satanás o tentou e ele, ó Deus, refutou tudo aquilo que ele o ofereceu ali no deserto, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, se estivermos no vale,
Ajuda-nos, ó Deus, no crescimento que o Senhor quer trazer nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a continuar sempre sendo fiéis a Ti, Senhor. No nome de Jesus. Tu conhece, ó Deus, o nosso coração, Tu sabe do meu irmão e da sua vida, Tu sabe das suas lutas, das suas dificuldades, Tu sabe dos seus planos e também dos seus sonhos. E eu oro, Pai, para que o Senhor supra as suas necessidades, para que o Senhor o abençoe, ó Deus, Pai, se ele estiver passando por luta, para que o Senhor o abençoe, ó Deus, e dê vitória em todas as lutas e dificuldades, e em relação aos seus sonhos e projetos, que o Senhor abra as portas e que todos os recursos necessários para que esses sonhos e projetos se concretizem, Senhor Deus, Pai, sejam providos pelo Senhor, para que o Teu nome seja na vida do meu irmão glorificado e exaltado, Senhor. Continua conosco, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. Se você está atravessando um deserto ou um vale, fica firme. Seja aprovado pelo Senhor. Se estiver no deserto, aprenda a confiar nele e a não negociar com princípios. Se estiver no vale, permita que ele produza em você todo o crescimento que ele quer te dar, para que você entre no melhor dele e experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a tua vida. Amém? Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, querido, aproveite o momento agora, se inscreva, compartilha, é rapidinho, compartilha com as pessoas que você conhece, peça para elas se inscreverem aqui também, no nome de Jesus. Amém? Querido, grande abraço, Deus te dê uma excelente semana, que essa semana seja melhor do que todas as outras que você já teve nesse ano, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, e até semana que vem, no nome de Jesus.